Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Então Mateus capítulo 3, verso 14 diz o seguinte, acompanha aí no teu evangelho. Tem alguém perto de você sem evangelho? Chega perto dessa pessoa. Mostra para ela onde está o trecho que nós vamos ler. São Mateus capítulo 3, verso 14. Diz assim: mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Eu vou ler outra vez. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Agora eu leio e todos repetem, por favor, bem alto. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Amém? Você crê no Evangelho? Você crê nessa palavra? Você sabe quem é o Evangelho? Quem é o Evangelho, igreja? Jesus. Jesus é a palavra. Você vê em São João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus, ele foi visto por João, o apóstolo do Apocalipse, e João viu Jesus vestido com um vestido branco e comprido até os pés, e na coxa de Jesus está escrito a palavra de Deus. Na coxa de Jesus está escrito a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. Nesse momento a palavra vai ser mandada, e a palavra nunca volta vazia. Essa é uma palavra que quando ela vai, ela produz um resultado. Seja quem for que pregue, ela produz um resultado, porque essa palavra não é do homem, mas é a palavra de Deus. Então nós vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir o melhor que você puder. Enquanto você aplaude, dá glória a Deus. Abra a boca, diga glória a Deus. Isso, diga mais, diga de novo. Não tenha vergonha não. Faça como os arcanjos, como os querubins, como os serafins. Abra essa boca e diga glória, glória, glória. E eu te digo que tem colunas de fogo neste lugar. Eu estou de olhos fechados, mas eu estou vendo. Tem fogo neste lugar. Glorifica, Deus está neste lugar. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada, que ela vai e produz o resultado para o qual está sendo mandada. Para cada vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Você está sentindo a presença do Senhor aqui? Jesus está aqui? Então pode sentar, por favor. Eu fechei os meus olhos e eu vi a coluna de fogo aqui na igreja. Eu sei que Deus está presente neste lugar. E Deus tem uma palavra para você. Porque Deus dá um valor tão grande para a tua vida. Tão grande. Que Deus acredita que a tua vida vale mais até do que a vida do seu próprio filho. Deus acha que você vale tanto que entre escolher a vida do seu próprio filho e a sua vida, Deus escolheu você. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Diz ali São João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer te dar vida eterna. E Deus colocou algumas regras para que uma pessoa seja salva. Olha, quando você vive num país, você se sujeita às leis do país, correto?
Se você viajar para os Estados Unidos, você é brasileiro, mas está nos Estados Unidos. A lei lá é semelhante à nossa, mas tem as suas diferenças. Por exemplo, lá tem pena de morte. Você comete um crime nos Estados Unidos, você vai responder pela lei dos Estados Unidos ou pela lei do Brasil? Vai responder pela lei americana. Na lei de Deus, Deus tem os seus próprios critérios, a sua própria lei. E Ele estabelece que é desse jeito. Você tem que obedecer do jeito que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu de uma maneira simples e fácil, que qualquer pessoa entende. É muito simples. Deus colocou o seguinte: eu quero te salvar. Esse é o princípio da lei. Deus diz: eu quero que você viva. Eu quero que você tenha vida eterna. Esse é o princípio da lei. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem no sofrimento de ninguém. E Ele coloca então os passos que você deve seguir para desfrutar dos benefícios de andar conforme a lei do Senhor. Então, primeira coisa, você quer ser salvo? Então Deus diz: você tem que crer no meu Filho Jesus. Você quer ser salvo? Você tem que aceitar o sacrifício que o meu Filho Jesus fez na cruz do Calvário. Você tem que crer que Ele ressuscitou dos mortos. E você tem que crer que Ele está vivo. E se você crer nessas coisas, que Ele é o teu Salvador, então você precisa se batizar. É tão fácil, não? Se batizar. Você precisa crer e se batizar. E depois do batismo, você precisa perseverar até o fim. Porque não adianta só você crer, batizar e continuar aprontando. Você tem que crer, se batizar e obedecer. Continuar obedecendo, porque a lei dele diz assim: aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E o fim a gente não sabe quanto tempo é. O fim pode ser, por exemplo, o dia de hoje mesmo. E o fim pode ser daqui a muitos anos. O fim pode ser com a tua morte. E o fim pode ser com a volta do Senhor Jesus. Então existem variações para esse fim. Quanto vai durar o teu fim? Qual é o tempo que a tua vida está determinada aqui na terra? Quando que a tua alma será recolhida? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas já que ninguém sabe, então nós vamos ser prudentes. Eu vou viver o dia de hoje como se o Senhor Jesus fosse voltar amanhã. Eu vou viver o dia de hoje como se eu fosse morrer amanhã. Correto? Porque nós não sabemos quanto tempo que haverá antes do fim. Não sabemos. Então a prudência, a sabedoria nos aconselha a viver o dia de hoje como se o fim fosse amanhã. E pode ser amanhã. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus e o meu Salvador, e eu preciso me batizar. Quando se fala em batizar, tem gente que acha que não precisa. E essa pessoa diz assim: eu já estou indo na igreja. Eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não faço coisas erradas, eu não engano ninguém. Eu sou bom filho ou boa filha, sou bom marido ou sou boa esposa. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, esforçada, só faço bem. Para que eu vou batizar? Eu sou uma boa pessoa. E eu já estou indo na igreja, até sou dizimista, ajudo a pregar o Evangelho, amo o Evangelho, gosto de estar na casa de Deus. Deus tem me curado, me abençoado, eu tenho prosperado, a minha família tem sido abençoada. Eu não preciso batizar. Mas aí você está querendo fazer a tua lei. E a tua lei não é a lei de Deus. Porque a lei de Deus diz que você precisa batizar. Não adianta. Eu estou nos Estados Unidos.
Eu cometo um crime lá na América. Não adianta eu falar para eles, não, mas no meu país é diferente, no meu país isso não é crime. Não falar, mas você não está no seu país, você está na América. Você vai obedecer a lei daqui. Se você está debaixo do governo de Deus, você tem que se sujeitar à lei de Deus. E a lei de Deus, ele estabelece que para você viver bem e ser salvo, você tem que crer e ser batizado. Mesmo que você seja uma pessoa super boazinha, mesmo que você seja uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito honesta, esforçada, e é bom que você seja, isso é excelente, isso é bom para todos nós, é bom para o país, você ser trabalhador, ser esforçado, ser honesto, você cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, você ter responsabilidade, tudo isso é maravilhoso. Mas isso não é suficiente. Porque você pode ser uma pessoa perfeita, e se você não se batizar, você não será salvo. Esse é o problema. Por quê? Porque Deus que faz a lei celestial, Deus diz que para ser salvo tem que ser batizado. Foi por isso que eu li para você aqui, São Mateus capítulo 3 e o verso 14. Porque um dia, o próprio Senhor Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, e Jesus pegou a fila do batismo, como se ele fosse uma pessoa comum. E João Batista ia batizando um por um, e cada pessoa que João Batista batizava, ele dava um esculacho. Se era um soldado romano que vinha se batizar, João Batista dizia para ele: vocês se contentem com o soldo, vocês não se corrompam, vocês não abusem da autoridade porque vocês são soldados romanos, vocês se arrependam. E o soldado romano podia ser o homem mais valente de guerra. Quando João Batista falava desse jeito, ele começava a chorar. Ele dizia: me perdoa, meu Deus. Aí João Batista batizava o soldado. Chegava um sacerdote, um fariseu, um saduceu, um escriba que observava a lei do Antigo Testamento. E João Batista dizia: vocês que estão vindo se batizar aí, seus fariseus, vocês não fiquem dizendo que vocês são justos, porque vocês têm que se arrepender também. E não fiquem achando que vocês são filhos de Abraão, porque até daquelas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Produzam frutos dignos de arrependimento. E podia ser o fariseu mais orgulhoso. Esse fariseu começava a chorar. Ele pedia perdão: me perdoe, me perdoe. Aí João Batista batizava. Para cada pessoa que chegava, João Batista tinha uma palavra dura, um esculacho. Essa que é a verdade. João Batista era considerado um pregador intransigente, duro mesmo, aquele pregador que só exorta, aquele pregador que está com o cajado na mão para bater na ovelha. João Batista é o mais duro dos pregadores. Ele não admitia que a pessoa fosse se batizar nem sem arrependimento e nem achando que era justa. Ele esculachava todo mundo, não escapava um. Só que o Senhor Jesus está na fila. Jesus está na fila para ser batizado, junto com os soldados romanos, junto com os publicanos. João Batista ia batizar um publicano e ele dizia: vocês, seus publicanos. Publicano quer dizer funcionário público, né? A palavra publicano vem de público. Publicano era aquela pessoa que trabalhava para o governo e cobrava impostos. Mas como não havia impressos e nem computador, o publicano cobrava de imposto o que ele queria, e uma parte do dinheiro ele roubava. Então João Batista pegava um publicano, um funcionário público daquela época, e dizia: você é um corrupto, você é um ladrão, você cobra mais do que você deveria cobrar no imposto, e você fica com a diferença, você tem que se arrepender. E o publicano começava a chorar, e João Batista batizava o publicano, e Jesus está na fila, como uma pessoa comum.
E para todo mundo, João tem um esculacho. Para todo mundo, João tem uma palavra dura. Aí quando chega a vez do Senhor Jesus, João Batista estava batizando todo mundo bravo, o homem estava bravo. Ele batizava bravo. Ele batizava bravo. Aí ele batizou um aqui que ele acabou de esculachar. Pronto, pode sair da água. O próximo, quando ele olha o próximo é Jesus. João Batista, quando olha para Jesus, ele que estava bravo, furioso, ele ficou molinho. Ele olhou para o Senhor Jesus e ele disse: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui dentro da água? Jesus disse: João, eu quero ser batizado. Ah, não, Senhor. Eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? João Batista reconheceu, como profeta que ele era, que o Senhor Jesus não necessitava daquele batismo de arrependimento, porque aquele batismo era só para pecadores. E por que Jesus quer se batizar? Se ele não é pecador, se ele não tem pecado para lavar, se ele não precisa do batismo para ser salvo, já que ele é o próprio Salvador, concorda? Jesus não está se batizando nem para lavar pecados e nem para ser salvo, porque ele não tem pecado para lavar e ele não precisa de salvação, porque ele é o próprio Salvador, o Filho de Deus. Mas ele está lá na fila do batismo como uma pessoa comum, e está na frente de João Batista, e João Batista fala: Senhor, vamos inverter. O Senhor me batiza. O Senhor me batiza e o Senhor não precisa batizar. Não, João, você tem que me batizar. Você tem que me batizar sim. E João: não, Senhor, de jeito nenhum. Faz isso, Jesus, batiza eu agora, porque até agora não apareceu um aqui em condições de me batizar. E eu mesmo não posso me batizar. O Senhor me batiza, vai. E o Senhor não precisa. Agora, eu quero parar nesse ponto com você. Você não tem nenhuma dúvida que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus, ele foi perfeito, ele teve a humanidade mais santa, a vida mais santa que uma pessoa já levou na face da terra? Você acredita nisso? Amém? Muito bem. Então, de fato, nunca houve ninguém maior do que ele. Nunca houve ninguém tão puro, tão santo, tão perfeito, tão limpo. Nunca houve ninguém como Jesus. E ele quer ser batizado. João Batista, ele fala para Jesus que é ele, João Batista, que precisa ser batizado por Jesus. Ele disse: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então João Batista reconheceu que ele precisava ser batizado. Mas quem era João Batista? É aí que eu quero te mostrar. Sobre Jesus você já não tem dúvida nenhuma. Ele é o Filho de Deus, santo e perfeito, sem pecado, sem mancha, sem erro, sem falha. Mas João Batista, quem é João Batista? João Batista, você vai saber quem ele é, segundo o próprio Senhor Jesus. Veja então Mateus capítulo 11, verso 11, que diz o seguinte, olha, Jesus falando sobre João Batista, ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Nunca apareceu ninguém maior do que João Batista, dos nascidos de mulher. Existe fora Adão, fora Adão e Eva também.
Houve alguém que nasceu neste mundo que não tivesse nascido de mulher? Igreja? Algum ser humano já nasceu fora Adão e Eva? Alguém nasceu sem ser gerado pela mulher? E quem que houve antes de João Batista? Moisés. Aquele que orava e descia saraiva de fogo do céu, chovia enxofre, abriu o mar vermelho. Moisés, um grande profeta que fazia milagres, mandou 10 pragas sobre o Egito, conduziu o povo no deserto, fazia sair água da rocha. Moisés orava e dava trovão, relâmpago na hora. Moisés, um grande profeta, mas ele não era maior do que João Batista, porque Moisés nasceu de mulher. Um outro profeta, milagreiro mesmo, poderoso, Elias. Elias era tão poderoso que ele fazia uma oração, descia fogo do alto. O homem era terrível. Elias, ele teve uma experiência de ressuscitar um defunto, o filho de uma viúva. Mas aqui na boca do Senhor Jesus, você está vendo que João Batista é maior do que Elias. Profeta Samuel, profeta Isaías, profeta Jeremias, grandes homens de Deus que viveram. Mas Jesus está dizendo que todos esses nunca foram maior do que João Batista. Por que então que João Batista é o maior de todos? João Batista não fez um milagre. João Batista não curou um doente. João Batista não expulsou um demônio. João Batista não fez nenhum sinal. Jesus está dizendo que João Batista, daqueles que nasceram de mulher, João Batista é o maior de todos. Mas João Batista não fez milagre nenhum. Por que João Batista é o maior de todos? O maior de todos que já nasceu de mulher. Por quê? Porque você nota o seguinte: Moisés, para fazer a obra de Deus, teve que dizer para Moisés: Moisés, eu vou na tua frente e você vem atrás. Elias, Deus teve que ir na frente, Elias veio atrás. Jeremias, Isaías, Samuel, para homens que Deus chamou, e Deus falou: você vai fazer isso, 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 e eu vou na frente e você faz. João Batista foi o único profeta que Deus não foi na frente dele. João Batista foi o único profeta que foi na frente de Deus. Porque quem era João Batista? Era aquele que estava profetizado por Malaquias. Eis que diante de mim envio o meu anjo para que me prepare o meu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todos os outros profetas, Deus teve que preparar o caminho para eles. Mas João Batista é o maior de todos, porque ele foi o único profeta que preparou o caminho para Deus, que preparou o caminho para Jesus Cristo, o maior de todos. E você sabe o que João Batista falou dele mesmo? João Batista disse: eu, na verdade, os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, o maior que já nasceu de mulher está dizendo que ele não é digno sequer de carregar as sandálias de Jesus. E às vezes eu encontro cristão tão folgado com Jesus. Tem hora que eu fico com vergonha. Eu encontro o pastor tão folgado com Jesus,
Tem gente que acha que vai chegar no dia do juízo, vai sentar no colo de Jesus lá no trono e vai dar um tapinha nas costas e falar: e aí, mestre, tudo bem? Eu já ouvi pastores falando em programas de rádio que se Jesus estivesse hoje no mundo, ele não ia chamar ninguém de irmão, não. Ele ia chamar de bicho. E aí, bicho? Você está sabendo desses absurdos? Lógico que sim. Querem ter uma intimidade com Jesus que Jesus não concede para ninguém. Jesus é humilde, muito humilde, manso e humilde de coração. Mas ele tem uma autoridade tão grande que os apóstolos, quando tinham dúvida, um ficava cutucando o outro. Vai lá e pergunta a você. Pergunta, vai você, vai Pedro. Ah não, vai você, João. Na hora da tempestade no barco, vai lá e acorda ele. Eu não, eu prefiro morrer afogado. Precisa ter reverência com o Senhor Jesus. O maior de todos, que já nasceu de mulher, falou: eu não mereço sequer carregar a sua sandália. E tem gente que quer chamar Jesus de bicho. E aí, bicho? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Meu querido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor de Deus que dá sabedoria ao homem e à mulher. Eu estou falando aqui com você e eu sei que está provocando temor no seu coração. Quem é o homem, quem é a mulher, então, para dizer que eu não preciso ser batizado? Na hora eu faço assim para Jesus e eu entro. Na hora eu dou uma piscadinha para Jesus, ele quebra o meu galho e eu entro. Não vou batizar não. Jesus não admite outra maneira de você ser salvo a não ser por essa. Agora veja bem, as duas pessoas mais elevadas que já vieram neste mundo, preste atenção nisso. As duas pessoas mais elevadas que já vieram neste mundo, Jesus e João Batista, os dois estão aqui, estão aqui discutindo que querem ser batizados. Você pode dizer que você é bonzinho, que você é legal, mas com toda a sua bondade você não é melhor do que Jesus. Você pode dizer que você é muito grande, mas com toda a sua grandeza você não é maior que João Batista. E João Batista diz: eu, Senhor, preciso ser batizado por ti. E vens tu a mim. E aquele que é muito maior que João Batista diz: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E Jesus fez questão de ser batizado, para que depois não aparecesse um ou outro e falasse assim: olha lá, Jesus não batizou, eu também não vou batizar. Jesus fez questão de ser batizado para te dar exemplo. Ele não se batizou para ser salvo, ele não se batizou para lavar pecados, mas ele se batizou para cumprir a justiça de Deus, o maior de todos. Se Jesus teve que passar por isso, por que você acha que você não? Por que você acha que você não? Muito mais você. Muito mais você, porque você está querendo viver debaixo do reino dos céus. João Batista, quando apareceu pregando no deserto, veja São Mateus capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou. Chegou. Você está vivendo debaixo das leis de Deus agora. Você está sujeito à justiça divina. E se você quer fazer tudo direitinho e cumprir a justiça de Deus, você tem que se batizar. Jesus respondeu para João Batista no versículo 15: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E para que ninguém ficasse em dúvida,
Como que Jesus foi batizado? Está escrito aqui, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus de lá de cima deu o seu testemunho. Como eu me alegro com este meu filho. Ele é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Porque ele nem precisava e cumpriu a minha justiça. Como que é o batismo? Como que é o batismo? O batismo tem que ser dentro da água. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. A pessoa tem que estar dentro da água para ser batizada. Não pode ser batismo no seco. Tem que estar dentro da água. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E o céu se abriu. Eu imagino o seguinte: João Batista concorda, batiza Jesus. João Batista fica passado. Ele que estava esculachando todo mundo, ele que estava muito macho, ele fica passado. Ele batiza Jesus e fica sem palavras. Aí Jesus, sendo batizado, sai logo da água. Continua, como se fosse uma pessoa comum. Saiu da água. Quando ele saiu da água, João Batista olhou para o alto. A multidão olhou para o alto. O céu se abriu. As nuvens se abriram. As nuvens recuaram. E desceu uma pomba do céu. Uma pomba. E pousou sobre o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus pousou sobre o Senhor Jesus. E todos ouviram aquela voz, dando testemunho: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quem estava presente? De que maneira que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade presente no seu próprio batismo. A voz do Pai, o Espírito Santo e ele, o Filho. A Santíssima Trindade é assim que é batizado. São Mateus 28, 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você creia nessa palavra. O reino dos céus já chegou entre nós. Você está vivendo debaixo da lei de Deus agora. E a lei de Deus, a justiça de Deus, exige que você seja batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Lembre-se que o Senhor Jesus fez isso um dia. E você pega a fila. E você entra na água. E você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu garanto para você que no dia do teu batismo, na hora do teu batismo, o céu também vai se abrir sobre a tua vida. E você vai ouvir o testemunho de Deus. Eu me agrado de ti. Tu és o meu filho. Tu és a minha filha. É o momento da decisão agora. Eu não faço as regras. Eu só divulgo as regras. Eu só divulgo como é que é. Para isso que eu estou aqui. As regras, as leis, é Deus que faz. Eu só proclamo. Eu estou lendo para você. Quer ser salvo? Deus diz, é assim. Se não fizer assim, não será salvo. Agora é você que decide. Porém, atente para isso. Se você não se batizar, e se acontecer do teu tempo aqui na terra esgotar, e se Deus pedir a tua alma, ou se Jesus voltar antes, eu tenho pena de você. Porque você teve a chance de ser salvo e recusou. Ninguém jamais estará no inferno reclamando e dizendo: Deus foi injusto comigo. Nenhuma sua alma estará no inferno reclamando: Deus não teve pena de mim. Ninguém vai reclamar: eu vim aqui injustamente. No inferno, ninguém vai dizer: eu não tive oportunidade.
Porque Deus já cansou de dar oportunidade para você. Esta é mais uma que Ele está te dando agora. Pode ser a última. Pode ser a última. Se você é uma pessoa sábia e prudente, viva o dia de hoje como se você fosse morrer amanhã. Tome a decisão agora como se você fosse amanhã mesmo para o cemitério. E pensa que isso é impossível? Não. A hora que Deus fala para os anjos, recolhe aquela alma, pronto, você cai morto. Eu recebi uma carta de uma mulher. Ela disse: pastor, o meu marido estava maciando a parede e era hora do almoço. Eu fiz a macarronada do jeito que ele gosta. Ele estava rebocando a parede. Meu marido estava em cima de um cavalete de 1 metro de altura. E eu chamei o meu marido para almoçar. E o meu marido disse o seguinte, eu escutei de lá de fora a voz dele: eu vou dar a última maciada e já vou almoçar. E ela voltou para a cozinha, preparou a mesa, era a última maciada, ele ia voltar logo, ia comer, ia entrar. Então ela arrumou toda a mesa. E os filhos sentados, esperaram o papai. Papai está vindo. Deve estar lavando a mão. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Amados, ô Cídio, vem logo! E o Cídio não responde nada. Ô Cídio, o almoço vai esfriar! E o Cídio não responde nada. Ela foi lá, ué, não está me ouvindo não? Você não está escutando eu chamar? Ele caiu de 1 metro de altura. Ele caiu de 1 metro de altura e quebrou o pescoço, teve morte instantânea. Ele disse: eu vou dar a última maciada e já vou. Foi a última mesmo. Foi a última. Por isso nunca diga, hein? Eu vou tomar o último cafezinho. Nunca diga: eu vou tomar o último copo d'água. Mas você está compreendendo? Pode ser hoje a última vez que você veio aqui. O Cido estava crente que ele ia almoçar naquele domingo. Mas o plano de Deus era outro. Você está crente que você vai ter tempo, é ou não é? Deus tem seus planos. E eu sinto, sabe o quê? Eu sinto que eu estou falando isso por Deus, contando esse caso do Cido. Porque eu não queria te pôr medo, não. Mas eu não estou falando isso de graça. Você precisa refletir. A decisão é tua. Se você soubesse que ia morrer amanhã, você batizava hoje? Responda. Fala francamente. Quem ainda não é batizado nas águas, levante a mão. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, amanhã vai ser o teu funeral. Você vai morrer amanhã. Amanhã os teus parentes, amigos vão carregar o teu corpo para o cemitério. Você vai fazer a última viagem. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, você batizava hoje? Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.